Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. No vídeo de hoje exploramos 5 dos naufrágios mais fascinantes e impressionantes já descobertos e que eles nos ensinaram sobre a história da humanidade. Em primeiro lugar, você sabia que o navio grego Quirenia, encontrado na Turquia em 1965. Este naufrágio é um dos poucos navios antigos encontrados em condições quase intactas e é considerado uma das descobertas mais importantes da arqueologia subaquática. O navio Quirenia, que se acredita ter afundado no final do século IV AC, transportava uma grande quantidade de ânforas, que eram recipientes usados para transportar líquidos e alimentos, como azeite e vinho. A maioria das ânforas estava vazia, o que sugere que o navio havia sido descarregado antes de afundar. Além das ânforas, o navio também carregava uma grande quantidade de objetos, incluindo joias, cerâmicas e armas, que proporcionam uma visão fascinante da vida na Grécia Antiga. Entre os remanescentes encontrados estão esculturas em bronze dos deuses gregos, como Afrodite e Eros, bem como moedas que ajudaram a datar o naufrágio. A descoberta do navio Quirenia foi importante porque ajudou os arqueólogos a entender mais sobre o comércio marítimo da Grécia Antiga e os objetos e mercadorias que eram transportados por navios. O naufrágio também forneceu informações valiosas sobre as técnicas de construção naval da época e como os navios eram projetados e sofisticados. No geral, a descoberta do navio Quirenia foi um marco importante na história da arqueologia subaquática e continua a ser uma fonte valiosa de informações sobre a Grécia Antiga e a vida marítima na época. Em seguida, você sabia que Pavlopetri é uma cidade subaquática localizada no sul da Grécia, perto da cidade moderna de Neápolis. A cidade foi descoberta em 1967 pelo arqueólogo britânico Nicholas Fleming, que notou uma série de ruínas submersas enquanto estudava imagens comerciais da área. Depois de anos de estudos e pesquisas, a cidade subaquática foi identificada como sendo Pavlopetri, uma cidade que existe há cerca de 5.000 anos, durante a Idade do Bronze grega. Acredita-se que a cidade tenha sido submersa por um terremoto por volta de 1000 a.C. Pavlopetri é considerada uma das cidades subaquáticas mais antigas do mundo e é um exemplo único de planejamento urbano na Grécia Antiga. A cidade foi construída em uma área de aproximadamente 30.000 metros quadrados e foi dividida em várias áreas distintas, incluindo um complexo palaciano, uma área residencial e uma área comercial. Os arqueólogos que estudam Pavlopetri descobriram que a cidade foi habitada por várias gerações e que passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Eles também encontraram evidências de que a cidade mantinha relações comerciais com outras cidades gregas e estrangeiras, como o Egito e a Itália. Os arqueólogos encontraram muitas válvulas na cidade, incluindo cerâmica, ferramentas de metal e objetos de uso diário, que fornecem uma visão fascinante da vida na Grécia Antiga. Eles também descobriram um grande número de túmulos, o que indica que a cidade era um importante centro funerário da região. A descoberta de Pavlopetri tem sido importante porque forneceu informações valiosas sobre a história e a vida na Grécia Antiga. A cidade subaquática é um exemplo único de planejamento urbano na Grécia Antiga e tem ajudado os arqueólogos a entender melhor como as cidades eram construídas e organizadas na época. Além disso, a descoberta de Pavlopetri também nos ensinou muito sobre o impacto das mudanças climáticas e dos desastres naturais na história humana. A cidade subaquática foi submersa por um terremoto, o que nos lembra que eventos naturais podem ter consequências duradouras na vida das pessoas e na história da humanidade. No geral, a descoberta de Pavlopetri é uma das mais importantes na história da arqueologia subaquática e continua a fornecer informações valiosas sobre a Grécia Antiga e a vida no Mediterrâneo há milhares de anos. Em terceiro, você sabia que a cidade submersa de Tonis Herakleion é uma das descobertas arqueológicas mais fascinantes e importantes já feitas no fundo do mar. Localizada na costa do Egito, a cidade subaquática foi submersa há mais de 1000 anos e foi redescoberta por uma equipe de arqueólogos em 2000. Tonis Herakleion era uma cidade próspera e importante no Antigo Egito, que se acredita ter sido fundada no século VIII AC. A cidade foi construída em uma ilha perto do delta do Nilo e era um importante centro comercial e religioso da região. V. A cidade subaquática é notável por suas grandes estruturas religiosas, incluindo templos dedicados aos deuses egípcios Amun e Khonsu.
Também foram encontrados muitos preservados em Tonis Heracleion, incluindo esculturas, joias, moedas e objetos cotidianos. Uma das descobertas mais fascinantes em Tonis Heracleion é o chamado Túmulo de Osíris. Este é um grande santuário que contém estátuas de Osíris, o deus egípcio da vida após a morte. O túmulo é um exemplo impressionante da arte e arquitetura do Antigo Egito e é um testemunho da importância da religião na cultura egípcia antiga. Os arqueólogos também descobriram que Tonis Heracleion era um importante centro comercial e que mantinha relações comerciais com outras cidades do Mediterrâneo, incluindo a cidade grega de Cnossos e a cidade fenícia de Sidon. Os objetos encontrados na cidade subaquática, como moedas e ânforas, fornecem uma visão fascinante do comércio marítimo na época. A descoberta de Tonis Heracleion tem sido importante porque forneceu informações valiosas sobre a história e a vida no Antigo Egito. A cidade subaquática é um exemplo único de uma cidade antiga que foi submersa e preservada no fundo do mar, o que ajuda os arqueólogos a entender melhor como as cidades eram construídas e organizadas na época. Além disso, a descoberta de Tonis Heracleion também nos ensina muito sobre o impacto das mudanças climáticas e dos desastres naturais na história humana. A cidade subaquática foi submersa por uma combinação de terremotos e inundações, o que nos lembra que eventos naturais podem ter consequências duradouras na vida das pessoas e na história da humanidade. No geral, a descoberta de Tonis Heracleion é uma das mais importantes na história da arqueologia subaquática e continua a fornecer informações valiosas sobre o Antigo Egito e a vida no Mediterrâneo há milhares de anos. Em seguida, você sabia que o naufrágio do navio English Esmeralda é outra descoberta arqueológica fascinante no fundo do mar. A Esmeralda foi um navio português que naufragou na costa de Omã em 1503. Na época, a região era um importante centro comercial para a rota da seda e das especiarias. A Esmeralda fazia parte de uma expedição liderada pelo explorador português Vasco da Gama, que foi o primeiro europeu a chegar às Índias. O navio afundou em um recife de coral perto da cidade de Al-Alania, e a maioria da tripulação foi perdida. No entanto, em 1998, uma equipe de arqueólogos encontrou os restos do naufrágio da Esmeralda. A descoberta incluiu muitos armários importantes, incluindo canhões, moedas de ouro e prata, e objetos de vidro e cerâmica. Uma das descobertas mais fascinantes no naufrágio da Esmeralda foi a presença de uma pedra preciosa rara conhecida como Esmeralda de Moçambique. A pedra foi descoberta em uma caixa na área do naufrágio e é considerada uma das esmeraldas mais importantes já encontradas. A descoberta do naufrágio da Esmeralda é importante porque fornece informações valiosas sobre o comércio marítimo no século XVI e sobre a história das navegações portuguesas. A expedição liderada por Vasco da Gama foi uma das primeiras a explorar as rotas comerciais para as Índias, e a descoberta da Esmeralda ajuda os arqueólogos a entender melhor as dificuldades enfrentadas pelos marinheiros na época. Além disso, a descoberta também nos ensina muito sobre a história da navegação e do comércio marítimo em geral. O naufrágio da Esmeralda é um exemplo de como os perigos do mar podem ter consequências devastadoras para os marinheiros e suas tripulações. No geral, a descoberta do naufrágio da Esmeralda é uma das mais importantes da arqueologia subaquática, e continua a fornecer informações valiosas sobre a história da navegação e do comércio marítimo no século XVI. E por último, mas não menos importante, outra descoberta impressionante no fundo do mar é a cidade perdida de Heracleion, também conhecida como Tonis. A cidade foi um importante centro comercial e religioso no Egito Antigo, e se acredita ter sido fundada no século VIII a.C., ela desapareceu completamente sob as águas do mar Mediterrâneo por volta do século VIII d.C., após uma série de terremotos e desastres naturais. Durante muitos anos, a existência da cidade foi considerada uma lenda, que em 2001 até uma equipe de arqueólogos subaquáticos descobriu os restos da cidade perdida. A cidade foi encontrada a cerca de 6,5 milhas da costa egípcia, a uma profundidade de cerca de 30 metros. Os arqueólogos descobriram um tesouro de antiguidades antigas na cidade submersa, incluindo estátuas de ouro, prata e bronze, moedas antigas, cerâmicas e até mesmo restos de templos e palácios. As escavações também revelaram uma rede complexa de canais e diques que eram usados para controlar as águas do rio Nilo e manter a cidade a salvo das enchentes.
Entre as descobertas mais impressionantes em Heracleion está o grande templo de Amon-Gereb, que era o centro religioso da cidade. A equipe de arqueólogos encontrou muitos tesouros preservados no templo, incluindo uma enorme estátua de granito de Faraó Ptolomeu III. A descoberta da cidade perdida de Heracleion é importante porque nos forneceu uma visão única da vida no Egito Antigo e como as cidades costeiras funcionavam naquela época. Além disso, a cidade era um importante centro de comércio e culto religioso, e sua descoberta ajudou a esclarecer muitos aspectos da história do Mediterrâneo Antigo. No geral, a descoberta da cidade perdida de Heracleion é um achado impressionante do quão pouco sabemos sobre o nosso passado e como a arqueologia subaquática pode nos ajudar a desvendar mistérios antigos. A cidade submersa continua a revelar tesouros arqueológicos, e os arqueólogos continuam a explorar suas ruínas em busca de novas descobertas que possam nos ajudar a entender melhor a história da civilização antiga. As descobertas arqueológicas no fundo do mar são uma janela para o nosso passado e oferecem informações valiosas sobre a história da humanidade. Desde antigas cidades submersas até naufrágios históricos, cada descoberta no fundo do mar é um tesouro inestimável que nos ajuda a entender melhor a evolução da civilização humana. As 5 maiores descobertas arqueológicas no fundo do mar que apresentamos neste vídeo são apenas uma pequena amostra das muitas maravilhas que o fundo do mar esconde. E é emocionante pensar no que mais pode estar escondido nas prisões do oceano, esperando para ser descoberto. A arqueologia subaquática é um campo em constante evolução, e à medida que a tecnologia e as técnicas de exploração melhoram, novas descobertas emocionantes estão sempre surgindo. É emocionante pensar no que mais podemos aprender sobre nosso passado à medida que continuamos a explorar o bloqueio do oceano. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal e até o próximo vídeo.